O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, narrado por São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus estava falando às multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora, procurando falar com ele. Alguém disse a Jesus: olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo. Jesus perguntou àquele que tinha falado: quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, Jesus disse: eis minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Queridos padres, Padre Eduardo, Padre Guido, Irmã Luísa, todos aqui presentes, queridos irmãos e irmãs, que alegria estarmos juntos, através da Rede Século XXI, celebrando esta Santa Eucaristia, esta missa que é especial, não apenas pelo dia de Nossa Senhora do Carmo, mas que para mim tem um peso, um valor todo especial por ser o dia do meu aniversário sacerdotal. Queridos irmãos, queridas irmãs, na primeira leitura da profecia de Zacarias, nós vemos que mesmo diante de toda a infidelidade, mesmo diante de toda a idolatria, Israel se redime e continua sendo o povo escolhido por Deus. Sabemos que Israel fora levado para o cativeiro pelo menos por 2 vezes, justamente porque se afastou do Senhor. E diante desse contexto histórico de infidelidade, de idolatria, de invasão, de escravidão, muitos profetas surgiram para reconduzir Israel de volta à sua casa. E é então, neste contexto pós-exílico, que surge a profecia de Zacarias, ao lado do profeta Ageu, ao lado de Esdras e Neemias, todos são convocados pelo Senhor para a reconstrução não apenas do Templo de Jerusalém, mas para a reconstrução de uma nova nação, pautada na religiosidade e também em novos costumes, pautada na moralidade. Por isso, este povo agora foi libertado do cativeiro. Este povo agora volta para a sua casa, cantando os louvores a Deus. E é diante desse contexto que nos fala o profeta Zacarias: assim diz o Senhor, rejubila, alegra-te, cidade de Sião, eis que venho para habitar no meio de ti. E aí diz o profeta: habitarei no meio de ti, e saberás que o Senhor dos exércitos, que o Senhor Sabaote, aquele que está acima de todo exército, aquele que é poderoso, ele me enviou até vós. Emudeça todo mortal diante do Senhor. Ele acaba de levantar-se de sua habitação. O Senhor não esquece o seu povo, queridos irmãos e irmãs. Deus não esqueceu a aliança e honrou este compromisso e continua honrando com cada um de nós. Que possamos buscar uma vida nova, alicerçada nos preceitos da fidelidade e do amor. Que possamos amar a Deus sobre todas as coisas, assim como nos ensinou nosso Senhor Jesus Cristo.
No Evangelho de hoje de Mateus, no capítulo 12, versículos de 46 a 50, nós vemos que o próprio Jesus, é Ele quem nos convida a fazermos parte da sua família, da sua gente, do seu povo. Enquanto Jesus estava falando às multidões, eis que apareceram ali sua mãe e alguns membros da sua família, que o texto nos fala e chama de irmãos, e ficaram do lado de fora procurando falar com ele, procurando falar com Jesus. Então, Jesus perguntou àquele que o tinha avisado: quem é minha mãe? Quem são os meus irmãos? E estendendo o braço para a multidão, eis que o Senhor diz: eis a minha mãe e os meus irmãos. Pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, este sim é minha mãe, é meu irmão, este sim faz parte da minha família. Por isso hoje, queridos irmãos e irmãs, pela intercessão de Maria, pela intercessão de Nossa Senhora do Carmo, nós pedimos a Deus a graça e a força para que possamos cumprir a vontade do Senhor. Para que possamos entrar na divina vontade, na vontade de Deus, deixando de lado as nossas vontades, muitas vezes pecaminosas, deixando de lado os nossos propósitos, que são muitas vezes mesquinhos e humanos demais, para que possamos abraçar esta vida nova no Cristo, que nos chama a entrarmos, a vivermos nesta divina vontade. Hoje, fazendo aniversário, eu espero não chorar, porque eu não sei vocês, meus amigos, mas eu, conforme eu vou ficando mais velho, vou ficando mais chorão, não é? Mais emotivo. Mas eu louvo a Deus por mais um ano de sacerdócio, de vida sacerdotal, e trago a vocês um pensamento, uma frase de São João Maria Vianney, que dizia que o sacerdote é o amor do coração de Jesus. Quando virdes o sacerdote, pensai em nosso Senhor Jesus Cristo. Sei que é difícil para muita gente, mas quando você vir o sacerdote, pense em nosso Senhor Jesus Cristo, pois é Ele quem nos dá mais do que ousamos pedir. E nesses 14 anos de caminhada, de vida sacerdotal, eu sou testemunha disso. Deus nos dá mais do que ousamos pedir. Jamais imaginei, jamais pedi ao Senhor para celebrar esse dia, essa festa de 14 anos, por exemplo, ao lado de pessoas e sacerdotes tão ilustres e tão dedicados, quanto o Padre Guido, quanto o Padre Eduardo. Deus, sem dúvida, me deu mais do que ousei pedir. Deus é aquele que me capacita. Deus é aquele que diariamente tem me capacitado para a missão. Assim como dizia a oração em que rezei pelo próprio sacerdote, a oração da coleta não é por mérito humano, mas é pelo mérito divino que eu estou aqui hoje. A Ele todo o mérito, toda a honra e toda a glória. E nesses 14 anos de vida ministerial, tenho me esforçado cada vez mais para aprender a seguir Jesus. A vida é um aprendizado, não é? E é ignorante aquele que acha que já sabe de tudo. Por isso, diariamente, eu me coloco diante do Senhor e da Virgem Maria, da Virgem do Carmelo, como discípulo que precisa aprender. Aprender a assumir a missão de Jesus, aprender a ser reflexo do bom pastor para as ovelhas, para o povo de Deus, para os devotos das mãos ensanguentadas. Aprender diariamente a apacentar aqueles necessitados de uma palavra de resgate, de cura, de libertação, de orientação e de luz. Nossa vida é um aprendizado. O nosso ministério tem sido um aprendizado. E hoje eu posso dizer, com 25 anos de idade, não tinha esta mesma mentalidade. É difícil enxergar o ministério sacerdotal como um ministério paternal quando se é muito jovem,
Mas hoje entendo que ser padre é ser pai. E o pai é aquele que cuida, o pai é aquele que dá uma orientação, que mostra um caminho, um rumo seguro a ser seguido. E a palavra padre é justamente isso. O pai, ele não foge do perigo, mas ele segue a imagem do bom pastor, é aquele que dá vida pelos filhos, é aquele que não deixa os órfãos, pelo contrário, é capaz de se doar, de dar a sua própria vida para a felicidade dos demais. O sacerdote, eu tenho aprendido isso diariamente, é aquele que deve buscar uma intimidade profunda com o Senhor. Perseverar na oração, porque sem Deus nós não somos nada. Sem Deus nós não temos sequer forças para que possamos nos levantar da cama. Tudo é graça de Deus. E nesses 14 anos eu confesso que tenho tido pouquíssimo tempo para pedir, porque muitas são as razões para agradecer, para dizer diariamente obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor tem me dado. E hoje, de maneira especial, eu peço a Deus que continue derramando sobre mim a sua bênção, por intercessão de Maria do Carmo. Maria do Carmelo. Peço a Deus que continue derramando em meu coração a alegria diária para que eu possa viver o meu ministério, para que eu possa continuar sendo feliz. Eu não sei se demonstro isso a vocês, mas eu sou uma pessoa feliz. Eu sou um sacerdote feliz, realizado. E diariamente eu entrego a Deus e a vocês toda a força, toda a essência do meu ministério. Eu acredito que o segredo da felicidade é amar a sua própria vocação. Eu amo ser sacerdote. Eu amo aquilo que eu faço. Eu amo a minha vida sacerdotal. São 14 anos, queridos irmãos e irmãs. Mesmo diante de trabalhos, mesmo diante de dedicação pastoral, nesse tempo também passei, assim como meus irmãos aqui presentes, por incompreensões, perseguições, injustiças. E mesmo assim, Deus tem me chamado diariamente. Assim como está escrito no livro do Êxodo, no capítulo 33, eu mesmo, diz o Senhor, o acompanharei e lhe darei descanso. Tudo é graça de Deus. E o sacerdote jamais caminha sozinho. Eu louvo a Deus por ter você como parte da minha família, assim como Jesus disse hoje no Evangelho. Quem é minha mãe? Quem são os meus irmãos? Eu sei que você também se esforça. E juntos nós formamos o corpo de Cristo. E juntos nós formamos esta família que se esforça para viver na divina vontade de Deus. E quando deito a cabeça no travesseiro, deito com tranquilidade, assim como está escrito em Provérbios 3. Quando se deitar, não terá medo e o seu sono será tranquilo, porque eu sei que fiz o possível diante da minha humanidade. Agradeço a Deus, a Virgem Maria, agradeço a Dom Bruno Gamberini. Hoje seria mais um aniversário dele também, que me ordenou, não apenas no dia de Nossa Senhora do Carmo, mas no dia do seu próprio aniversário, com um presente para a cidade de Campinas. E agradeço, sem dúvida, não poderia deixar de me lembrar do Padre Eduardo, que me acolheu verdadeiramente como o pai acolhe um filho. E eu louvo a Deus por isso. Que o Senhor continue nos dando força, coragem, para que nós sejamos verdadeiramente sacerdotes segundo o amor do coração de Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.